Amém? Quero meditar com vocês no poder da palavra, sobre um tema a qual nós ministramos aqui pela manhã. E nós já estamos aqui na terceira celebração, tivemos a primeira lá no Jardim Santa Clara, às 8 horas, aqui também às 8 horas. E agora nós teremos a terceira celebração. E eu tenho certeza que vai ser demais. Quantos crê? Você que trouxe sua Bíblia, eu quero falar com você sobre um tema que é vivendo por uma palavra. O livro de Juízes, capítulo 4, e o versículo 14, eu quero ler com você. Somente esse versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, pois este é o dia em que o Senhor tem dado Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesse dia, ó Deus, de adoração ao Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, em mais um culto de celebração, de adoração ao Senhor. E nós queremos, ó Deus, a mesma proporção que o Senhor agiu nos 2 outros cultos, que o Senhor age aqui também, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que a Tua voz venha de encontro com o nosso coração. Nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando nós falamos sobre esse tema, vivendo por uma palavra, eu posso dizer e afirmar para nós, que todos nós vivenciamos um momento da nossa vida em que uma palavra estabeleceu a nossa vida. Quem sabe você, quando ouve isso, você lembra de alguma palavra que você ouviu, e essa palavra ela percorreu por muito tempo na sua vida. E pode ser que hoje, nessa tarde, essa palavra percorre dentro do seu coração, dentro da sua vida, até os dias de hoje. E qual é essa palavra que você ouviu? Qual é essa palavra que você está vivendo até hoje? Existem vários exemplos que eu poderia falar aqui. Quem sabe você, moça, ouviu da sua mãe que você não ia ser nada. Ouviu do seu pai que você não ia ser nada. Você, rapaz, ouviu que você ia ter um futuro falido. E essa palavra, ela entrou dentro do seu coração. E ela criou raiz dentro de você. E muitos podem se estar vivendo nestes dias de hoje com essa palavra no coração. E outras palavras. Mas eu quero aqui, querido, nessa tarde, falar com você sobre a única palavra que tem poder de estabelecer sobre a tua vida. E essa palavra é a palavra de Deus sobre a nossa casa. Quem sabe você acredita como nós acreditamos. Nós estamos aqui porque nós acreditamos em Deus. Mas quando nós ouvimos falar de uma promessa que nós recebemos, de uma palavra para nós acreditamos, mas nós não colocamos em prática. E muitas vezes nós vivemos nessa vida sem atingir o nível do extraordinário de Deus para nós. E esse texto que nós lemos, esse versículo, ele retrata sobre o período que Israel ficou sem um líder, sem um homem conduzindo. E foi se levantando juízes para reinar, para liderar esse povo. E toda vez que o povo de Israel pecava, o Senhor permitia que o inimigo ganhasse, tivesse poder sobre a vida dele. E nesse episódio aqui, nós estamos falando de uma mulher chamada Débora, que foi levantada por Deus como profetisa nesse tempo. E ela se levanta nesse tempo, aonde o momento que eles estão vivendo são de 20 anos de prisão. 20 anos dentro de casa. Por causa de uma opressão do inimigo. Por causa de uma palavra que, se pegasse eles na rua, Sísera, o chefe do exército de Jabim, ele tinha 900 carros de ferro. E esses carros, eles andavam nas ruas com o intuito de assolar o povo de Deus. Com o intuito de matar o povo de Deus. E esse povo, eles estão vivendo dentro das suas próprias casas, com medo, com essa palavra de prisão, de bloqueio. E Débora, ela é levantada neste tempo para levantar, para convocar um homem chamado Baraque.
E quando ela chega diante de Baraque, o versículo que nós lemos, querido, ela muda totalmente. Por isso que eu quero falar com você sobre vivendo por uma palavra. Quando nós deixamos a palavra de Deus, ela fazer verdade na nossa vida, querido, pode se levantar o inferno que for, nós vamos vencer, porque a palavra de Deus, ela tem poder de fazermos vencedor. E essa palavra, Débora chega e fala assim, olha o que Deus ele está falando para elas: porventura, é hoje que Deus vai nos entregar Cícera na nossa mão. Algo afirmativo. E esse é o momento, querido, que nós trabalhamos com a fé e a razão. É o momento que nós acreditamos, mas nós estamos com um olhar preso na razão. E imagine comigo, Baraque lá, sabendo do poder das trevas, sabendo dos homens, do soldado que ele iria enfrentar, sabendo da dificuldade que iria ser, mas ele decidiu no seu coração, querido. Ele disse: eu vou para a guerra. E sabe o que aconteceu, querido? Algo extraordinário aconteceu, algo poderoso aconteceu. Sabe o que? Deus ele orquestrou todo um plano. Deus ele mandou Baraque chamar 2 tribos, de Naphtali e de Zebulon. E sabe que quando Deus ele dá uma palavra, querido, eu posso afirmar para você, Deus ele dá detalhadamente. Deus ele disse: vai ser hoje que vocês vão ganhar, vai ser hoje que a vitória vai vir para vocês. E sabe o que aconteceu? Essas 2 tribos, a tribo de Zebulon e a tribo de Naphtali. A tribo de Zebulon, eles eram muito habilidosos nas águas, eles tinham potencial de guerrear nas águas. E a tribo de Naphtali no campo. E sabe o que aconteceu, querido? Deus ele ficou de pé no seu alto trono, e ele derramou chuva sobre aquele tempo. E sabe, o extraordinário aconteceu. O exército de Cícera, o exército do inimigo, ele foi perdendo as suas forças. E o que eu quero falar com você, querido, quando nós acreditamos que a palavra de Deus, ela faz nós sermos vencedor, todo o poder das trevas, ele perde, ele vai perdendo força na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas nós precisamos acreditar que essa palavra é para mim e para você, que quer ser vencedor, que quer viver como vencedor, e que acredita, querido, que a palavra de Deus que estabelece sobre a nossa vida é a palavra de Deus. E algo extraordinário acontece quando eu viajo muito quando eu entro nesse texto. Eu imagino Deus fazendo tudo detalhadamente, querido, e eu mesmo assim, eu já recebo na minha vida tudo que Deus faz nos mínimos detalhes. Porque tem coisas na nossa vida, querido, que Deus ele liberou uma palavra, e nós estamos com um olhar na razão. Nós não conseguimos olhar para o extraordinário. Mas nessa tarde, querido, Deus ele quer que você abra os seus olhos no espiritual. Deus quer que você abra os seus olhos no extraordinário. E quando o inimigo achar que está ganhando força, querido, o Deus dos céus vai se ficar de pé e vai fazer você entender que você nasceu para vencer. E isso aconteceu. Eles estão lá. Cícera está perdendo as forças, com os seus carros totalmente de ferro. Começaram a atolar, e os seus soldados, eles saíram dos seus carros, e eles foram para o campo. E quando ele chegou no campo, querido, sabe o que aconteceu? Existia uma tribo lá, que era habilidosa no campo de batalha. E eu poderia falar, querido, sobre 2 campos de batalhas, mas eu quero que você entenda, você acreditando que uma palavra de Deus sobre a tua vida faz todo sentido e pode mudar de uma vez por todas a nossa vida, a nossa história e mais ainda o nosso futuro. Foi isso que aconteceu. 20 anos de um sofrimento, 20 anos de prisão. Imagine 20 anos sofrendo, padecendo, não podia se sair de casa. Mas quando eles decidiram acreditar que Deus ele liberou uma palavra e eles nasceram para vencer, eles foram para a guerra e começaram a se comportar como homens e mulheres vencedores, que servem um Deus vivo e vencedor. Aleluia! E isso, querido, nos dá a grande lição, que nossas guerras, nossas lutas, elas não vão ser vencidas pela força dos nossos braços,
mas pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus que está enraizado no nosso coração. Foi isso que aconteceu, querido. E anote isso no seu coração. Quando temos uma palavra sobre a nossa vida, a vitória, ela é garantida. Quando você tem uma palavra na sua vida, querido, a vitória de Deus, ela é garantida. Olha o que diz 1 Samuel 17:37. Diz assim, ó: disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e dos ursos, Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor será contigo. Olha o que aconteceu com Davi, você conhece a história. Quando Davi ele está com Golias, Davi ele não foi convocado para estar no acampamento dos filisteus. Ele foi simplesmente levar a comida para os seus irmãos. E quando ele chega lá, o que ele se depara é um gigante, um incircunciso, afrontando o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. E sabe o que acontece, querido? Davi ele se coloca na posição de vencedor. Não quando ele atirou a pedra, mas quando ele decidiu acreditar que Deus ia livrar ele dos ursos, dos leões, e Deus ia livrar ele também desse gigante. Davi ele foi um homem vencedor, não quando ele derrotou o gigante, mas quando ele decidiu no seu coração a se comportar como um homem e uma mulher que acredita na palavra de Deus. E Davi ele chega e ele escolhe algumas pedras, e uma pedra que ele lança no gigante é a pedra que estava enraizada no seu coração, é a pedra da confiança. É a pedra daquele momento, querido, que nós olhamos e nós não vemos solução, nós não vemos saída. Mas é neste momento, querido, que nós temos que voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e acreditar que é no momento difícil que Deus vai manifestar o seu poder na minha vida, na sua vida. Davi ele está lá e ele lança a sua pedra e ele vence o gigante, ele ganha o gigante. Mas o maior gigante que Davi venceu, querido, foi o de não olhar para o tamanho do gigante, mas foi olhar para o tamanho do seu Deus. Quantos de nós temos a oportunidade, passamos por momento de tribulação, passamos por momento que nós não vemos saída. Quando nós olharmos quando nós vivemos esse momento, querido, quando nós olharmos para este momento, o que nós temos que ter é uma mentalidade, um coração voltado para a palavra de Deus, que disse que eu e você somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! E Davi, querido, ele vence com a pedra da confiança. Olha o que diz 2 Timóteo 2,12: porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A atitude de Davi, ele está dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o Deus que eu sirvo. E ele disse: o mesmo Deus que me livrou das garras do urso e dos leões, Ele vai me livrar deste filisteu incircunciso. Nós precisamos, querido, deixar de lado a palavra que muitas vezes veio e criou raiz em nós, dizendo que nós não somos nada, que nós não somos vencedores, e atentar os nossos olhos, o nosso coração para essa palavra, a palavra de Deus que disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Nós precisamos fazer verdade. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí e fala assim: há uma palavra de abundância para a sua casa. Lucas capítulo 5, versículo 5 diz assim: Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. De manhã eu brinquei aqui com o pastor. Pedro ele era pescador profissional, não aventureiro igual o pastor, né? Que ele é aventureiro. Ele sabia de todas as artimanhas da pesca, sabia de tudo: anzol, linha, vara. Ele vai pescar. E quando nós olhamos para esse versículo, querido, sabe o que nós aprendemos? Que nós temos que deixar de lado o nosso conhecimento e começar a confiar mais no poder, na soberania de Deus na nossa vida. Pedro ele está lá: eu sei pescar.
preparou, foi na melhor lua e teve fracasso. Aí chega no dia de fracasso, Jesus entra no seu barco, carpinteiro, não entende nada de pesca, e dá uma palavra para ele. Fala assim, ó, lança sua rede mais ali no fundo. Aí Pedro ele fala, Senhor, nós não pescamos nada, mas porque é a tua palavra, porque você está dizendo, eu vou lançar. E esse é o momento, querido, que nós precisamos entender que não é no nosso conhecimento, não é na força do nosso braço, mas é na força do nosso Deus. Ei, você precisa, querido, entender, nós precisamos entender que no momento de dificuldade, no momento de fraqueza, no momento da onde nós não olhamos, não vemos saída, é o momento, querido, de nós trazermos à existência o poder do Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso que está conosco. É nesse momento, querido, que nós temos que invocar a presença de Deus e falar, Senhor, eu não consigo mais, eu vou confiar em Ti, eu tentei do meu jeito, eu tentei fazer do meu jeito, da minha forma de pensar, do meu jeito de agir, não deu certo. Esse é o momento, querido, que Pedro está nos ensinando, deixando de fazer do seu jeito e fazendo do jeito que a palavra de Deus manda e nos direciona. E quantos de nós temos a oportunidade, sim ou não, de vivenciar, de acreditar, de seguir o que a palavra de Deus diz, mas muitas vezes nós seguimos o quê? A força do nosso braço. Querido, entenda, começa a viver nesse tempo por uma palavra, e a palavra de Deus, e a sua casa. Sabe o que vai acontecer, querido? Simplesmente quando você obedecer a palavra de Deus, você não vai precisar fazer força, você não vai precisar da tua capacidade. Sabe o que vai acontecer? O Deus dos céus, Ele vai começar a colocar peixe na sua rede, abundância na sua casa, abundância nos seus filhos. Não vai precisar do seu jeito, mas é do jeito daquele que é todo poderoso. Aleluia! Isso que nos motiva, querido, é viver assim. É uma palavra dessa que nos encoraja a viver. Aí nós olhamos para a nossa realidade e dizemos, mas está tão difícil, querido. Mas a nossa Bíblia, a Bíblia que você tem aí, a qual nós acreditamos, ela diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o seu poder, Ele vai se aperfeiçoar no momento da nossa fraqueza, quando nós orarmos e clamarmos a Ele. Nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos deixar de fazer do nosso jeito. Nós precisamos começar a ter as escolhas baseadas na palavra de Deus. Começar a sonhar de acordo com os sonhos de Deus. Porque isso, querido, nos traz a garantia, primeiro, de ser obediente, e segundo, de colher abundância para a nossa vida. E existe, querido, uma palavra de cura para você. Quantos crê? Lucas capítulo 9, versículo 6 diz assim: Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Olha o que Jesus ele nos ensina, querido. Jesus ele nunca orou por enfermidade. E eu sou a favor de orar, eu acredito na oração. Mas quando nós liberamos uma palavra, querido, de fé, uma palavra de encorajamento para as pessoas, olha o que Jesus disse. Consegue imaginar comigo? Jesus ele está de frente de um cego, e ele pega o lodo e tampa os olhos dele, deixa ele mais cego ainda, deixa ele mais com dificuldade de enxergar, e ele lança uma palavra: vai lá e lava o seu olho. É o momento, querido, da nossa vida que nós precisamos lançar a palavra de cura aonde nós estamos. Às vezes nós estamos com os nossos olhos e está difícil, nós não conseguimos enxergar a cura, mas é quando nós agimos pela fé e liberamos uma palavra: vai ser curado, vai ser transformado, meu filho vai ser liberto, minha filha vai ser liberto, meu marido, meu cônjuge vai ser liberto. É o momento que nós liberamos palavra, decreto. E hoje, querido, nós estamos vivendo um tempo aonde nós podemos liberar decreto de cura. Falei aqui na manhã, nosso irmão Walter, quantos liberaram palavra de cura? Nós não fomos lá orar, tocar nele, liberamos palavra, querido, sobre a vida dele.
E sabe o que aconteceu? Ele está aí, glorificando a Deus. Vocês viram ele aqui, de pé, firme, fortalecido. Eu acredito, querido, no poder da oração, e eu oro. Mas quando nós liberamos uma palavra na atmosfera espiritual, querido, acreditando, o Deus dos céus, Ele envia anjos na frente para fazer o milagre acontecer. E eu posso falar algo para você, querido, nesse momento. Eu sei que existem pessoas que precisam de uma palavra. Você pode liberar uma palavra hoje, mandar um áudio no WhatsApp. Você conhece alguém que está em enfermidade, não somente pelo Covid, mas você pode enviar um áudio: eu acredito na sua cura, eu acredito no milagre. Às vezes você conhece um casamento que está pronto a acabar, você não vai lá orar, você não consegue ir lá, mas você pode liberar um decreto e dizer: a libertação, a restauração, a renovo para a sua vida. Aleluia! Nós precisamos acreditar nessa palavra, queridos. Essa palavra que nos motiva, essa palavra que nós precisamos deixar entrar no nosso coração. Que quando nós acreditamos na palavra que Deus libera para nós, nós começaremos a viver o extraordinário. Ou melhor, nós começaremos a viver o sobrenatural naturalmente na nossa vida. E os desejos de Deus sempre foi isso, que nós vivenciamos milagre, cura, restauração. Sabe por quê? A Bíblia diz que os sinais, eles vão acompanhar aqueles que crerem. Quantos crê aqui? Quantos crê? Nessa tarde, querido, você pode liberar decreto. A sua boca é uma boca profética. Você pode liberar sentença. Você pode liberar cura, restauração sobre esse povo, sobre essa cidade que nós estamos. E eu acredito, querido, eu acredito, porque é a primeira aliança que Deus fez com a humanidade, que diz em Êxodo capítulo 15, versículo 26: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os seus ouvidos aos meus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. A primeira aliança, se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós acreditarmos na palavra de Deus, nenhuma enfermidade, querido, pode tocar na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque é isso que Jesus ele fez. Lembra Isaías 53, que verdadeiramente Ele levou sobre si toda a enfermidade, toda a doença. Jesus ele levou na cruz do Calvário, querido. E hoje nós temos que liberar o decreto de cura para essa nação, o decreto de cura para casamentos, para filhos perdidos, para jovens presos nas drogas. Nós temos esse poder, querido, de abrirmos a nossa boca e liberar uma palavra que vai restaurar. Quantos crê? Existe, querido, uma palavra nesses dias, palavra de restauração. Olha o que diz Joel capítulo 2, versículo 18: então Yahvé, o Senhor, demonstrou o seu zelo pela terra, e teve misericórdia do seu povo. Eis que Yahvé manifestou a sua resposta, anunciando ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite em generosa quantidade, a fim de satisfazer plenamente a todas as pessoas do meu povo. Nunca mais farei de vós objeto de vexame e zombaria entre as nações dos pagãos. Olha o que Joel está vivendo. Joel está vivendo um tempo onde muita escassez, seca, muitos gados tinham morrido, não existia mais erva do campo, estava tudo seco, não chovia mais. Aí o Senhor dá um decreto, libera uma palavra para aquele povo: volte-se para o Senhor. E Joel ele dá uma declaração, e ele diz que nós precisamos voltar. Chore os sacerdotes, os ministros. Joel 2,17 vai dizer do decreto que Joel obedeceu o que Deus pediu. E sabe o que aconteceu, querido? Deus ele começou a restaurar uma nação, porque Deus ele tinha dado uma palavra, liberado uma palavra, e aquele povo acreditou numa palavra e começaram a viver essa palavra. E Deus começou a restaurar, começou a trazer chuva aonde. E olha o que Deus fez. Deus ele desmantelou toda a orquestração diabólica contra o seu povo. Os gafanhotos perderam suas forças, as chuvas retidas foram derramadas em bênção, as terras devastadas pela seca voltou a florescer.
florescer, os armazéns vazios voltaram a transbordar de fartura, o gado que gemia sobre seca voltou a alimentar-se de verde pastagem. Deus mudou a situação de uma nação por uma atitude. Eles acreditaram na palavra de Deus. Quem sabe, querido, você está aqui, e eu posso dizer isso não só pelo tempo que nós estamos vivendo, mas quem sabe você conhece alguém que está precisando de uma obra restauradora. Existe uma palavra de restauração. Ou quem sabe, querido, não tem mais nada que frutifica no seu sonho, nos seus objetivos. Quem sabe você não consegue mais acreditar, não consegue mais frutificar, florescer em algumas áreas da sua vida. Mas se nós acreditarmos na palavra de Deus, querido, Deus ele começa a restaurar a nossa vida, os nossos sonhos, o nosso propósito. E nós vamos viver, querido, nesse tempo difícil, no tempo final, nós vamos viver no extraordinário de Deus, aleluia, porque a Bíblia diz, querido, que nos últimos dias, o Senhor ia derramar do teu Espírito sobre toda a carne. Nós vamos viver muita dificuldade, e isso é uma verdade. Muito tempo difícil vai acontecer daqui para frente. Jesus nos alertou, Jesus já nos mostrou no seu sermão escatológico que nós iríamos viver dificuldade, mas também existe uma palavra, querido, que nos últimos dias, nós, eu, você, a sua casa, seremos cheios do Espírito Santo de Deus. E eu quero concluir com você, querido. Deus ele criou o mundo pela palavra. Olha o que diz Salmos 36:6. Pela palavra do Senhor foram feitas os céus. Tudo foi feito pela palavra. Deus ele criou tudo pela palavra, nos formou pela palavra, liberou palavras sobre a nossa vida. E nós precisamos, querido, acreditar, ou melhor, viver por uma palavra. E essa palavra é a palavra de Deus que nos direciona. Olha o que diz Jeremias capítulo 23:29. Algumas definições da palavra. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que esmiuça a penha. Olha o que diz Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha o que Jesus diz em Mateus 24. Sermão escatológico. Vai passar tudo, querido. Passará céus e terra, mas a palavra de Deus jamais vai se passar. E essa palavra, querido, se estiver lá na sua casa, na sua família, nós vamos passar por dificuldade, porque nós não somos super crente, mas nós vamos arrancar motivação e começar a viver em tempo difícil, mas acreditando no sobrenatural. Aleluia. Se coloque de pé, querido, para nós encerrarmos. Eu quero orar junto com você. Deus ele fez uma promessa, querido, para toda a humanidade. Toda a humanidade. Quando ele fala, quando ele lança uma palavra. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria algo e não confirmaria. Eu quero, querido, orar junto com você. A minha oração é, querido, em qual área da sua vida que você precisa voltar a acreditar nessa palavra? Qual é a área da sua vida, você que está em casa, qual é a área da sua vida que você precisa voltar a acreditar nessa palavra? Deixar as palavras que nós ouvimos, que são supérfluas, que não tem poder nenhum, e voltarmos o nosso coração à palavra de Deus, que é o próprio Deus dizendo ao nosso respeito. Feche seus olhos, querido. Eu quero orar junto com você. O Espírito Santo, na tua onisciência, ele está sondando o meu, o seu, o nosso coração agora. Querido, qual é o momento da sua vida que você não tem mais motivação para acreditar que Deus faz milagre, que Jesus cura, que Jesus pode mudar a situação? Começa a mentalizar aí, querido.
Começa a dizer, melhor, começa a lançar palavras de cura, palavras proféticas. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra ela é poderosa, Senhor. A Tua palavra arrancou, nos tirou muitos daqui que estão do reino das trevas e trouxe para o reino da luz. E essa palavra, Senhor, é a palavra que o Senhor quer que nós acreditamos de todo o nosso coração. Meu Deus, na Tua onisciência, Pai, se há falta fé para algum, acrescenta fé agora, Espírito Santo. Acrescenta fé para nós nos dias de hoje, a começar a viver o extraordinário, começar a viver tempos de cura, tempo de restauração, tempo de libertação, tempo de batismo do Teu Espírito. Oh, amado Espírito Santo, toca agora sobre os casamentos, ó Deus, que estão precisando de restauração agora. Nós, como igreja, nós liberamos palavras de cura, de restauração, em nome de Jesus. E nós oramos também, Espírito Santo, para cada filho Teu que está aqui. Quem sabe, Deus, a palavra que rege a vida do Teu filho, da Tua filha, é uma palavra que alguém lançou que traz dor. Mas cura agora, Espírito Santo. Toca na alma agora. Arranca essa palavra que foi colocada pelo inferno e estabelece a palavra do Senhor. Agora, Espírito Santo, liberta agora, restaura agora, cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós não somos o que dizem, nós somos o que a Bíblia diz, o que a Tua palavra diz, e nós somos, Senhor, mais do que vencedor, porque nós servimos um Deus vivo e um Deus que é vencedor. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor aí, querido? Glória a Deus! Mais forte! Aleluia! Glória a Deus. Tá. Amém. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Queridos, ainda de pé para nós encerrarmos, temos 1 minutinho e meio aí. Se mudarmos o decreto amanhã, se mudar o decreto, terça-feira nós vamos estar aqui na nossa terça plena online. Você vai vir? Vai vir ou não? Vai sair o link lá, nós acreditamos que vai mudar. Se não mudar, nós vamos estar também online. Terça-feira eu assisti o culto, vim de São Paulo, foi poderoso. Então você pode, na sua casa online, cultuar o Senhor. E de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, tem um Atos de Fé. Ei, líder, você que lidera a sua célula, não desanime. Mande mensagem lá na sua célula, motive, porque nós acreditamos, querido, pela palavra de Deus, que nós vamos viver sinais e maravilha nas células. Você crê? Crê ou não? Eu creio, querido, que nós vamos viver um tempo promissor, porque a palavra de Deus, ela prometeu para nós. Amém? Sábado nós teremos o nosso culto, se mudar o decreto, se não o mesmo esquema online. Querido, levante sua mão direita. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê paz, em nome de Cristo Jesus. Querido, você é vencedor. Uma semana de sucesso para você, em nome de Jesus.